Nesse vídeo eu vou falar sobre expansão de consciência. Você pode estar pensando, é um assunto que já está tão batido, mas acredite, a expansão de consciência, ela deve ser diária. Diariamente a gente deve estar sempre recebendo novos conhecimentos para que a nossa mente vá se expandindo cada vez mais, porque é essa consciência que vai te tornar uma pessoa que vai se importar mais com o outro. Por quê? Porque você vai saber que nós todos estamos de alguma forma interligados. E para falar a respeito da expansão de consciência, eu vou mostrar aqui para você um slide onde fala exatamente o seguinte: a expansão da consciência é um processo que amplia a percepção sobre si mesmo, os outros e o universo. Ela envolve a compreensão dos sentimentos e emoções e das reações que geram nos pensamentos e comportamento. Olha bem aqui para essa parte, ó. A expansão da consciência é um processo que amplia a percepção sobre si mesmo, o outro e o universo. Quando você tem certeza de que o que você pensa vai se transformar em sentimento e esse sentimento ele vai criar o teu campo energético. O teu campo energético ele tem o poder de influenciar o campo energético do teu próximo, de quem está próximo a você. E também ele participa na criação do campo energético da Terra. Assim como nós temos um campo eletromagnético, a Terra também tem. Só o nosso campo ele é formado a partir dos nossos sentimentos, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sente. E o da Terra, ele é formado a partir do sentimento de todas as pessoas juntas, de todos os habitantes da Terra. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais pessoas pensando, tendo bons pensamentos, bons sentimentos, melhor vai ser para o campo eletromagnético da Terra. O campo eletromagnético da Terra influencia todos nós. Então, com essa expansão de consciência, com todo esse conhecimento, você vê que nós somos responsáveis pelas pessoas que estão próximas de nós. Então, quando eu estou fazendo um bem para mim, eu estou fazendo bem para o próximo também. E da mesma forma, quando eu estou com um sentimento ruim, eu estou atraindo, como um imã mesmo, é magnético. Eu estou atraindo coisas que não são boas para mim e também para quem está próximo de mim. Continuando aqui no slide. A expansão da consciência pode ser entendida como uma forma de parar de viver no piloto automático e de se tornar mais consciente. Aqui nesse slide faltou a palavra consciente, mas é exatamente isso. Mais consciente da vida e da relação com o mundo, que foi exatamente o que eu acabei de falar. E com relação ao que está dizendo aqui, parar de viver no piloto automático. Você está vivendo o que é chamado de piloto automático, é que tudo que você vai fazer já está. Você não precisa nem pensar para fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, bem básico mesmo. Escovar os dentes. Todo dia você usa a mesma mão para escovar os dentes. Imagina você num dia você escova com a mão, no outro com a outra. Ali você está consciente daquele momento. Outra, a gente vê hoje em dia é muito comum os casais, pais e filhos, tudo pertinho, mas cada qual com um celular. Ninguém está dando atenção um para o outro. E aquele tempo passa e pronto, não volta nunca mais. Então, tá consciente do momento, aproveitar o teu presente, que é realmente um presente. Isso aqui a gente sempre fala, a gente sempre vai falar, que quanto mais você falar, mais vai se internalizar em você. Isso é para sedimentar as suas informações, o conhecimento na sua mente. E eu quero falar também aqui, deixa eu mostrar primeiro aqui um outro slide,
falando a respeito da meditação transcendental, que é uma técnica de meditação que permite ao praticante alcançar um estado de consciência mais profundo, além do pensamento, e experimentar um estado de repouso em alerta. A, a expansão de consciência, ela vem através de se ter novos conhecimentos. A gente fala também da inteligência, não só a horizontal, mas também a inteligência vertical. Tudo que você absorve de conhecimento através de escola, através de livros, palestras, tudo, outra pessoa lhe passando a informação, é chamada de inteligência horizontal. E tudo que você recebe de informação, chamada de inteligência vertical, é aquela que, quando você silencia a mente, você recebe de Deus, do campo, a gente chama da matriz divina também. Existem várias formas de se falar, mas eu gosto de falar que vem de Deus mesmo, né? Que todos nós temos uma centelha divina dentro de nós, e essa centelha divina é Deus em nós. Mas para isso, nós precisamos silenciar a nossa mente. Então, uma outra forma de se expandir a consciência é através da meditação. E com relação a essa meditação transcendental, foi feito um estudo em 1972 nos Estados Unidos, foram 24 cidades com mais de 10 mil habitantes. O que eles fizeram? Esse mesmo experimento, esse mesmo estudo foi realizado também em um país que estava em guerra, né? Um país que estava vivendo um momento de conflito. Pegou-se, né, um grupo de pessoas que estavam meditando, e eles observaram que naquele momento, nos momentos em que as pessoas estavam meditando, a violência diminuía, número de explosões, entradas em pronto-socorro e até mesmo nos lares, diminuía a violência. E eles achavam que aquilo ali não estava relacionado, não tinha nada a ver com a prática da meditação, que era devido ao horário, que aquele horário era um horário mais calmo, mais tranquilo e tal. E aí, o que eles fizeram? Mudaram o horário de meditação daquelas pessoas, ao invés de ser de manhã, passaram para meio-dia. Só que o que aconteceu? Foi o horário de meio-dia, passou a ter menos violência. De repente se sentia um número bem reduzido nas explosões, nas entradas em pronto-socorros e também nos lares. Mudaram novamente o horário, botaram para o final da tarde. E aí tiveram a certeza, né, de que a meditação realmente ela estava influenciando. Isso quer dizer, isso ficou comprovado e ficou até chamado de efeito Maharishi Mahesh, porque era justamente o nome da pessoa que introduziu essa prática, Maharishi Mahesh. Ficou conhecido por quê? Porque é a paz interior que estavam aquelas pessoas conseguia beneficiar as pessoas que estavam próximas. E aí eles continuaram os seus estudos e eles chegaram em uma fórmula. A fórmula é exatamente a seguinte. Deixa eu abrir aqui o slide. Olha, é mais ou menos, esse primeiro sinalzinho aqui quer dizer que é aproximado à raiz quadrada de 1% do número da população local. E aí eu vou te dar um exemplo bem prático. E vou colocar um número que seja fácil de fazer a conta. Imagina um condomínio com 900 pessoas. 1% de 900, se a gente tirar um de cada 100, dá 9, né? Então, 1% de 900 dá 9. Mas aí a gente vai tirar o que? A raiz quadrada. A raiz quadrada de 9 é 3. Isso quer dizer que 3 seria a quantidade de pessoas necessária praticando uma meditação que beneficiaria 900 pessoas. Eu tenho anotado aqui, deixa eu ver o que eu coloquei.
Tá aqui em algum lugar, não vou achar agora, mas tá aqui. Mas é exatamente o seguinte: uma pessoa tem o poder de beneficiar até 100 pessoas. E aí se imagina assim, se uma é 100, duas é 200. Não, duas beneficia 400 pessoas. Porque aqui a gente está falando de uma fórmula que diz que é a raiz quadrada de 1%. Então, duas pessoas chega a beneficiar 400. Três foi exatamente a conta que a gente já fez, 900. Então, quanto mais pessoas se tornando mais conscientes de que têm o poder de influenciar o seu próximo, melhor. E quanto mais você expande a consciência, mais benevolente você fica, mais vontade você tem de fazer o bem, de ajudar o outro. Porque no momento que você está ajudando o outro, você está se ajudando. Você está ajudando a si próprio. E aí o que a gente também percebeu, o que perceberam, né? É que quando as pessoas paravam aquele processo ali de meditação, voltava tudo a ser como era antes. Tudo, né? A violência aumentava, aquela coisa toda. Isso quer dizer que quanto mais pessoas despertas, melhor. Porque aí, tendo sempre alguém praticando a paz interior, consegue passar para as outras. E aqui eu coloco mais um detalhe: evite, né, colocar na sua casa programas falando de violência, porque assim como uma pessoa com paz interior tem o poder de emanar paz para a sua casa, se uma consegue beneficiar 100, imagina uma casa que tem só 4, 5, 6 pessoas, ou até mesmo 10, e uma pessoa consegue promover essa paz. Da mesma forma, uma TV ligada falando de coisas violentas também tem um poder de atrair violência para dentro de casa. Então, é mais assim um conselho, né? É mais um conselho. Evita falar sobre isso. Eu lembro de uma época em que eu estava recebendo visitas, né, aqui na minha casa, e uma das pessoas ligou a TV na hora do almoço num programa policial. E aí eu pedi para tirar, né? Pedi, mas por que, Leda? A pessoa perguntou. Porque é violento, é desconfortável a gente almoçando e vendo violência, isso aí não é bom. Aí ele falou bem assim, mas isso é a realidade. Exato, é a realidade de quem quer, porque você atrai. A gente não precisa procurar ver o que está acontecendo, porque os meios de comunicação, eles ganham em cima disso. Por quê? Porque falta consciência. Então, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para falar. Aqui eu já mostrei. Peraí, tem uma coisinha aqui antes. Pronto. Aqui eu falei que a meditação transcendental, ela foi introduzida em 1958 por Maharishi Mahesh. Eu falei 1972, mas 1972 foi nos Estados Unidos. Foi um experimento que foi realizado em 24 cidades nos Estados Unidos. A introdução da meditação transcendental foi em 1958, mas esse estudo que eu falei para vocês foi em 1972. E aí, aqui, o que ele diz mais? Que envolve o uso de mantras, sons específicos, para ajudar a mente a transcender. A técnica permite que o praticante acesse um estado de consciência pura ou transcendental, onde pode experimentar um estado de descanso profundo que elimina o estresse e aumenta a energia e a criatividade. Então, se uma pessoa ela tá
calma, tranquila, ela consegue passar essa calmaria para outra pessoa, para outras pessoas. Assim como uma pessoa muito estressada, ela pode até não querer externar o que ela está sentindo, o que é ainda mais prejudicial, mesmo que ela não fale, mesmo que ela diga assim. Eu não vou falar para fulano de tal, eu não quero preocupar essa pessoa, mas ela tá lá com a cabeça cheia de pensamentos, com aquela confusão mental, os pensamentos tudo desorganizado, que é o que é chamado de entropia psíquica, mesmo que ela não fale, as pessoas que estão próximas, elas vão receber a energia daqueles pensamentos. Não precisa nem falar, não precisa nem olhar, só de estar perto já sente. A outra pessoa é influenciada. Muitas vezes a pessoa nem sabe por que eu estou sentindo isso, por que eu estou sentindo essa angústia, porque recebeu a energia de outra pessoa que estava com esse sentimento. Mas aí quando você sabe que se esse sentimento ele não faz parte de você, você tem como elevar a sua frequência vibracional através de técnicas como essa: meditação, respiração, mudança de pensamentos. E fique atenta para esses, vamos dizer que seja sintomas mesmo. Se você está sentindo algo que não é de felicidade, é porque o bom, o certo, para nós seres humanos é estarmos felizes, estarmos em paz, que é a nossa união com o Pai, com Deus. E muito obrigada para você que chegou até aqui o final desse vídeo. Passe essa informação para outras pessoas, compartilha esse vídeo e, e garanta que o seu campo eletromagnético esteja sempre vibrando alto. Fique atenta para os detalhes, para os sintomas. Muito obrigada.